Olá, hoje é terça-feira, dia 13 de abril de 2021. O dia hoje começou com uma notícia de ontem, às 10h40 da noite, quando o consórcio dos jornais distribuiu a informação da nova realidade da Covid-19. Segundo essa nova realidade, nós temos 350 mil mortos a mais em 17 dias. Se ultrapassou pela primeira vez a marca dos 300 mil, o que mostra uma aceleração. 1.355 pessoas, brasileiros, morreram exatamente em 24 horas. Mas o Jair Bolsonaro encontrou motivos para gargalhar bandeiras despregadas, como se diz na gíria, né? Pois é, quando um elemento do povo, né, entre aspas, que o recebe lá no Jardim do Alvorada, comunicou que o Cássio Nunes Marques ia ser o relator do pedido de abertura de impeachment no Senado do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, ele deu uma enorme gargalhada. Bom, ele pode ter rido, não deve ter sido por causa das mortes. Espero que ele não seja sádico a esse ponto. De qualquer maneira, ele deve ter rido, talvez, do cálculo que ele faz, da forma como o Alexandre, que ele considera inimigo dele, não é. Ele é inimigo da Constituição e o Alexandre é guardião da Constituição. Simples assim. Eu não tenho nenhuma simpatia pelo Alexandre de Moraes, mas a verdade é essa. Em todas as vezes que ele julgou episódios e processos com o Bolsonaro, ele o fez em defesa da democracia e da Constituição. Pois bem, pode talvez ter antegozado o grande dilema do Cássio Nunes Marques, que ele nomeou para o Supremo, mas que vai ter que conviver com o Alexandre de Moraes por muitos mais anos do que ele governará. É isso aí, pode ter sido isso. Mas o certo é que ele não devia, não podia ter rido daquela forma. Ele estava rindo de mim, de você, estava rindo da nossa situação. Eu tenho notícia diária de amigos, de conhecidos que recebem péssimas notícias a respeito de internação, até de morte de conhecidos, e vemos notícias de pessoas notórias que adoecem. A gargalhada do Bolsonaro é um insulto à nação e ele devia pagar por isso. Olha, hoje, antes de vir aqui gravar eu antecipei aquela minha série Neumann Entrevista e ouvi uma vítima da tortura no regime militar. O ex-vereador carioca em São Paulo, o Gilberto Natalini, médico, me contou as suas reações, por exemplo, a forma como ele reagiu contra o brilhante Ustra, o major na época, coronel depois, né, quando foi para a reserva, que o torturou pessoalmente, né? Ele também ele chegou a comentar a questão da mancha do Exército Brasileiro no compromisso com essa tortura na ditadura e que permanece até hoje. E, digamos, adiantou, de certa forma, o que eu já tinha conversado com o professor Eurico Lima de Figueiredo, da Universidade Federal Fluminense, a respeito disso na entrevista de sábado passado, que foi para o ar no sábado passado, quando o professor Eurico, falou da posição do Bolsonaro em relação ao Exército e vice-versa. O Natalini também falou do caso Henri Borel, mas nós vamos falar do caso Henri Borel no fim. Agora eu quero convidar para você ver a entrevista, que é uma entrevista antológica, e vamos continuar aqui a nossa conversa do dia, porque o Bolsonaro ainda não esgotou aqui o nosso noticiário. Em primeiro lugar, porque até que enfim o senhor Rodrigo Pracebo convocou, por ordem expressa, não do Alexandre de Moraes, mas do Luiz Roberto Barroso do Supremo, a CPI da Covid. O Bolsonaro, não sei porquê, quem não deve não teme, dizia minha avó Quinô, morre de medo dessa CPI.
E agora mais ainda, porque o relator é do MDB e o MDB enfrentou os candidatos bolsonaristas pela presidência da Câmara e perdeu. Perdeu. O Baleia Rossi, presidente do MDB, perdeu para o Arthur Lira. Pois é, vamos ver o que é que vai dar essa CPI. Eu não tenho grandes esperanças de CPI. CPI, a gente sabe que sempre termina em pizza, né? Mas eu quero ainda não sair desse assunto da Covid, porque o Ministério da Saúde está divulgando que 1,5 milhão de brasileiros não foi tomar a segunda dose da vacina da Coronavac e da AstraZeneca. Aliás, da Coronavac e da AstraZeneca. E isso não completa o ciclo. Mas essa é a história que o Ministério da Saúde conta. Eu sei de muitos lugares que não tem a dose para aplicar a segunda dose. O meu sogro, lá, o Alexandre Tabajara, lá em Campina Grande, rodou em vários postos para tomar a segunda dose durante 2 dias e não conseguiu. Esse número do Ministério da Saúde é confiável? O que eu sei é que o ministro não é. Porque o ex-ministro, aquele que ele sucedeu, o intendente incompetente Eduardo Pesadelo, dizia que o Bolsonaro manda e ele obedece. Esse é pior. Esse Marcelo Quidroga, mesmo sendo médico, ele diz o seguinte, que se ele não convencer o Bolsonaro de alguma coisa que o Bolsonaro esteja equivocado, a culpa é dele. É um puxa-saco ainda pior, né? Pois é. Agora, as consequências da pandemia e dessa vacinação lenta são terríveis. Eu anotei aqui que 6 em 10 casas brasileiras vivem em insegurança alimentar e 15% da população passa fome, num estudo da Universidade Livre de Berlim, na Alemanha, em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais e com a Universidade de Brasília. O Bolsonaro também teve hoje uma excelente notícia. Eduardo Cunha, o caranguejo, o chefão do Arthur Lira, o Arthur Lira é um subcunha, né? Anunciou que está disposto a morrer por ele, Bolsonaro, né? Olha, o Eduardo Cunha é o corrupto mais famoso do Brasil, foi ele que decretou praticamente o impeachment de Dilma, era conhecido como caranguejo do Odebrecht, e vem se juntar agora ao Roberto Jefferson e ao Valdemar Costa Neto, e formar um trio da corrupção que ama o Bolsonaro. Então é uma prova a mais de que o Bolsonaro ama a corrupção. Está faltando para completar o quarteto o Sérgio Cabral. Não sei se vai aderir ao Bolsonaro, mas não há nenhum motivo para não aderir, né? Bom, eu quero também saudar a entrada do rei da juventude, aos 80 anos. Roberto Carlos vai completar 80 anos segunda-feira, convocou uma entrevista coletiva não presencial, né, por computador, e todo mundo sabe que o Roberto é cheio de toques, então não ia aprovar a presença, né, de ninguém. Então o Roberto disse a seguinte frase nessa entrevista: eu defendo a vacina e tudo o que alguém diz em nome da ciência. Como eu prometi no começo, eu vou falar aqui do caso que o Gilberto Natalini comentou ao comparar o vereador Jairo Júnior, que está para ser expulso, pelo menos o partido Solidariedade, que ironia, promete expulsá-lo, praticou. É que a babá Tainá Ferreira, que deu um depoimento da harmonia familiar, contou a verdade à polícia e assumiu no depoimento que deu ontem, segunda-feira, que realmente avisou a mãe do menino, a mãe do Henri Borel, a Monique Medeiros, de que o padrasto batia no menino e o menino estava mancando depois de uma surra que levou no quarto. O Jairo Júnior viajou com a Monique depois disso, sozinho, sem o menino, e a babá também contou que o próprio menino contou à mãe num telefonema que ela fez, com imagem, né? Aqueles telefonemas que nós estamos acostumados a fazer aqui por celular, contando que apanhava do padrasto. Então, o Henrique Damasceno, delegado da 16ª DP, está colhendo os depoimentos certos para provar
esse crime absurdo. Eu insisto que na entrevista do torturado na ditadura, esse caso de tortura domiciliar, de tortura doméstica, foi abordado da forma mais séria e mais triste, e não as gargalhadas como o Bolsonaro celebra a morte no Brasil. Bom, eu vou ficando por aqui, direto ao assunto. Em té. E só a verdade nos salvará.